Você já parou para pensar no que está acontecendo com a popularidade de Lula? Porque, apesar do barulho todo, da propaganda oficial e até da treta diplomática com Donald Trump, os números continuam empacados. A mais recente pesquisa Datafolha, divulgada nos dias 2 e 3 de agosto de 2025, mostra que Lula mantém uma reprovação de 40% e uma aprovação de apenas 29%. Sim, os mesmos 40% que já apareciam na pesquisa anterior, e apenas um pontinho a mais na aprovação. Isso depois de toda uma movimentação no cenário internacional. Mas espera aí, não era para esse embate com os Estados Unidos levantar a moral do presidente? Não era para a defesa da soberania nacional emocionar o povo e fazer Lula surfar na onda do patriotismo? Então por que o povo não comprou o discurso? É justamente aí que a coisa fica interessante. O governo Lula apostou alto no confronto com Trump. Lançou declarações firmes, desafiou sanções, bateu na tecla de que o Brasil não aceita intromissão externa. E sabe o que aconteceu na prática? Nada. Zero efeito na opinião pública. A avaliação do governo simplesmente não se mexeu. E mais, quando questionado sobre os problemas do país, Lula volta sempre à mesma cartilha: jogar a culpa em Bolsonaro. Segundo ele, tudo que não funciona hoje é herança maldita do governo anterior. Só que tem um detalhe que não dá para ignorar: quem está no Palácio do Planalto agora é ele. Quem comanda o país, toma as decisões, define as políticas, é o atual presidente. E o povo parece estar percebendo isso. Vamos olhar os dados com calma. A pesquisa Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 130 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Entre os entrevistados, 29% consideram um governo bom ou ótimo, 29% avaliam como regular e 40% acham ruim ou péssimo. Um total de 1% não soube opinar. Agora, olha esse perfil. Quem mais aprova o governo são os menos instruídos, com 42%, e os moradores do Nordeste, com 38%. Já a maior rejeição vem da classe média baixa, com 62%, dos mais ricos, com 57%, dos evangélicos, com 55%, do sul do país, com 51%, e das pessoas com ensino superior, com 49%. A faixa etária entre 35 e 44 anos também aparece com 48% de reprovação. Esses números mostram um padrão bem claro. A base tradicional de Lula continua fiel, especialmente no Nordeste e entre os menos escolarizados. Mas o restante do país, a classe média, os formadores de opinião, os evangélicos, os jovens adultos, está cada vez mais insatisfeito. E o mais curioso é que nem mesmo a tentativa de se posicionar como líder nacionalista contra os Estados Unidos foi suficiente para mudar esse cenário. Você lembra como tudo começou? A tensão entre Lula e Trump explodiu depois que os Estados Unidos anunciaram sanções contra figuras do judiciário brasileiro, incluindo Alexandre de Moraes, por supostas violações de direitos civis e perseguição política. Trump, a presidência americana, decidiu retaliar a postura do governo Lula, especialmente após as críticas brasileiras ao sistema judicial norte-americano. Em resposta, Lula subiu o tom, acusou os Estados Unidos de interferência externa e passou a se apresentar como defensor da soberania nacional. Mas a verdade é que, apesar da pose de líder global, os problemas internos continuam acumulando. A inflação pressiona os mais pobres, o desemprego segue alto, o ambiente de negócios permanece instável, e a insegurança jurídica continua afastando investidores. A retórica de conflito externo não mascara a sensação de estagnação que toma conta do país. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Lula tenta capitalizar crises externas para reforçar sua imagem. No passado, ele usou a guerra na Ucrânia, o conflito Israel-Hamas, e até o caso do Mercosul para se posicionar como liderança internacional. Só que dessa vez, com Trump do outro lado, a jogada parece ter saído pela culatra. O povo não engoliu. E é aqui que entra a grande pergunta: até quando Lula vai conseguir manter esse discurso de que tudo de errado é culpa do governo anterior? Será que o eleitor vai continuar aceitando essa narrativa em 2026? Porque já estamos no segundo ano de governo, com maioria no Congresso, com aliados no Supremo, com controle sobre o orçamento, e mesmo assim, nada de decolar. Aliás, vamos falar sobre voo, porque o presidente parece estar em um voo estacionado. A cada pesquisa, se espera um movimento, uma virada, uma melhora. Mas os dados mostram estabilidade na rejeição. Em fevereiro, Lula tinha 41% de reprovação e 24% de aprovação. Em junho, 40% de reprovação e 28% de aprovação. Agora,
40% de reprovação e 29% de aprovação. Uma diferença de 5 pontos em 6 meses. Ou seja, o cenário é de paralisação política. É claro que o Planalto vai tentar vender isso como estabilidade, como se fosse algo positivo. Mas vamos combinar, estabilidade com 40% de reprovação não é exatamente o que um governo sonha, né? A estratégia de comunicação do governo Lula tem sido a de reforçar narrativas emocionais. Luta do bem contra o mal, democracia contra autoritarismo, povo contra elite. Só que essa fórmula parece ter perdido efeito. O brasileiro médio está mais preocupado com o preço do arroz, com a gasolina, com o aluguel, com a saúde e com a segurança pública. E nessas áreas, o governo está devendo, e muito. Quando Lula foi eleito, havia uma grande expectativa de reconciliação, de pacificação, de retomada econômica. Mas o que se viu foi um presidente disposto a polarizar ainda mais o país, especialmente quando sente que sua popularidade está em queda. E o Datafolha mostra que essa tática não está funcionando. Enquanto isso, a oposição se organiza, os evangélicos se mobilizam, as redes sociais continuam sendo palco de resistência ao governo, e figuras como Donald Trump ganham cada vez mais simpatia entre os brasileiros insatisfeitos com o atual governo. Pode parecer contraditório, mas faz sentido. Quem defende valores conservadores, liberdade econômica e crítica ao ativismo judicial acaba vendo em Trump uma espécie de aliado ideológico. A grande pergunta é: como Lula vai reagir quando perceber que seus discursos não colam mais? Vai dobrar a aposta? Vai criar novos inimigos externos? Vai insistir que o problema é sempre o passado? Uma coisa é certa: enquanto o governo continuar tentando culpar Bolsonaro por tudo, sem apresentar soluções reais, o Brasil vai continuar andando em círculos. E aí, você acredita que Lula ainda consegue virar esse jogo até 2026? Ou a maré virou de vez? Comenta aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir a verdade e se inscreve no canal. Aqui a verdade tem vez e voz.